Olá pessoal, eu resolvi fazer um adendo à aula anterior, a aula 5, parte 2, sobre a carta de Pedro a Filipe, porque talvez a questão do vínculo vítima-perpetrador e o complexo do Redentor não tenham ficado muito claros no contexto da carta. O vínculo vítima-perpetrador, pessoal, junto com o complexo do Redentor, fez do cristianismo as páginas mais sangrentas e mais brutais da história da humanidade até hoje. Eu sei que o que eu vou falar aqui é muito difícil, porque hoje é sábado, ontem foi sexta-feira santa, então segura a onda, pessoal. A parte final da carta, ela deixa bem claro e explícito a questão do sofrimento como redenção, né, como meio para atingir a redenção. Então Jesus vem, aparece para os seus discípulos e diz que eles têm mesmo que se entregar às autoridades e passar por provações e sofrimentos, como ele mesmo fez. Então os discípulos dizem, pô, se Jesus, que é Jesus, sofreu por nós, nós devemos então sofrer muito mais do que ele. Isso é uma lógica que fazia os pagãos dar risada, era uma coisa que eles achavam um absurdo e até mesmo ridículo, essa coisa do sofrimento. Onde já se viu sofrer para ser salvo, né? Então, só para esclarecer aqui o vínculo vítima-perpetrador, em Não a Imagem de Deus, John Lash fala dessas relações de abuso e dominação. Essas relações são muito comuns entre pais e filhos e vice-versa. São muito comuns em relacionamentos, acho que 100% dos casos, né? Isso acontece em algum grau. No âmbito do trabalho e principalmente no âmbito religioso. A pessoa vai na missa e acaba sendo admoestada, levando bronca por seus pecados, pecados que a igreja considera pecado. O abusador, pessoal, isso é uma questão da psicologia. O abusador com certeza foi abusado. Então, ele chega, ele passou por algum trauma em algum momento da vida dele e ele vai despejar isso em cima de alguém. O abusado, no entanto, ele não precisa ter sido um abusador, mas é comum que isso acabe acontecendo. A pessoa que é abusada, ela vem e acaba, em algum momento, acaba se manifestando, né, essa necessidade de botar para fora e descer além em alguém. Eu vi isso acontecer com criancinhas pequenininhas, elas estavam brincando aí perto de uma piscina, né, uma piscininha dessas piscininhas de boia, e de repente uma das crianças levantou e começou a dar bronca na outra criança que estava brincando com ela, que era minha filha, e eu vi a mãe dela falando através da menina. Ou seja, a menina, de tanto ouvir a mãe dar bronca nela, ela passa a reproduzir a mesma coisa que ela ouve da mãe praticamente todo dia. Eu não sei qual é a rotina daquela gente, mas isso foi mais do que evidente para mim. A menininha abusada passou a querer abusar da minha filha. E eu botei um basta naquilo rapidinho, né? Então esse sistema fica aberto e acaba produzindo cada vez mais e mais abusadores, porque isso é uma coisa que a gente constata, a gente vê isso acontecer por aí, né? Então esse ciclo vicioso vai ficando cada vez mais estreito, as vítimas acabam ficando ligadas aos abusadores, aos perpetradores, e muitas vezes, mas nem sempre, tornam-se elas mesmas os abusadores. Esse sofrimento gerado por essa ligação abusiva é o que o John Lash chama de vínculo vítima-perpetrador. E esse negócio, pessoal, é extremamente contagioso, é virulento, tá? Quando esse vínculo é combinado, então, com o complexo do Redentor, putz, aí a coisa fica nível histórico, né? É sobre esse tipo de sofrimento que trata a carta de Pedro a Filipe. Pô, se ele sofreu, então nós vamos sofrer. Então a pessoa sofre e no primeiro momento que ela tem oportunidade, ela vai fazer o outro sofrer e esse negócio vai passando a bola para frente até a coisa perder o controle, né, e ficando fora de proporção. O complexo do Redentor tem 4 componentes. O primeiro é a criação do mundo por um Deus Pai, independente de uma parte feminina. O segundo componente é o julgamento e teste concebido como um drama histórico do povo escolhido. O terceiro é a missão do Filho de Deus, o Messias, para salvar o mundo. E o quarto é o julgamento apocalíptico final, entregue pelo Pai e pelo Filho
à humanidade. A carta de Pedro a Filipe fala desse sofrimento. Se Jesus sofreu por nós, nós temos que sofrer muito mais do que ele. E então nós temos aquela recomendação que aparece na Bíblia, em Mateus e em Lucas, a coisa de oferecer a outra face, né? Em Mateus ele fala: Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater a face direita, oferece-lhe também a outra. Em outras palavras, em vez de retaliar a agressão, nós devemos oferecer a outra face. Esta recomendação, que me parece bastante contrária a um mestre da sabedoria, ela aparece no Sermão da Montanha. E aí, nesse momento, Jesus ensina aos seus ouvintes como viver de uma forma diferente da lei tradicional. Em Lucas, ele fala o seguinte: Aquele que te ferir em uma face, oferece-lhe também a outra. E ao que te tomar a capa, não o proíba de tirar-lhe a túnica também. Jesus diz que devemos interromper o ciclo de vingança, né, e se afastar do conflito. Ora, pessoal, os predadores são os únicos que se beneficiam com essa atitude. Isso é uma coisa que a história já cansou de nos ensinar, né? Como eu já disse, os pagãos rejeitavam essa mentalidade como uma coisa absurda e até ridícula. John Lash dá o exemplo do que aconteceu nas Américas e nas Índias Orientais, quando lá pisaram os espanhóis, os cristãos, os portugueses, né? No caso da Espanha, com a missão de ampliar os domínios de Isabel a Católica e, ao mesmo tempo, buscar riquezas, né? Esse era o objetivo desses caras. Bartolomeu de las Casas era um padre e ele foi comissionado para acompanhar nessas expedições ao Novo Mundo, à América Central, que foi descoberta por Colombo, e ele começou aqui a descrever o que acontecia lá. Quando os espanhóis chegaram, eles foram tratados como se fossem deuses, né? Por causa da roupa que eles usavam, os barcos, aquela tecnologia toda. E eles começaram a barbarizar. Olha só, na ilha espanhola, que foi a primeira, como se disse, a que chegaram os espanhóis, começaram as grandes matanças e perdas de gente, tendo os espanhóis começado a tomar as mulheres e os filhos dos índios para deles servir-se. Depois de muitos outros abusos, violências e tormentos a que os submetiam, os índios começaram a perceber que esses homens não podiam ter descido do céu. E tudo chegou a tão grande temeridade e dissolução que um capitão espanhol teve a ousadia de violar pela força a mulher do maior rei e senhor de toda a ilha. E aí ele vai elencando o rol de absurdos, olha só. Os espanhóis, com seus cavalos, suas espadas e lanças, começaram a praticar crueldades estranhas. Entravam nas ilhas, burgos e aldeias, não poupando nem crianças e os velhos, nem mulheres grávidas e parturientes, e lhes abriam o ventre e as faziam em pedaços, como se estivessem golpeando cordeiros fechados em seu redil. Faziam apostas sobre quem, de um golpe só de espada, fenderia e abriria um homem pela metade, ou quem, mais habilmente e mais destramente, de um golpe só, lhe cortaria a cabeça, ou ainda sobre quem abriria melhor as entranhas de um homem de um golpe só. Faziam certas forcas longas e baixas, de modo que os pés tocavam quase a terra, um para cada 13, em honra e reverência ao nosso Senhor Jesus Cristo e de seus 12 apóstolos, como diziam. E deitando-lhes fogo, queimavam vivos todos os que ali estavam presos. Pessoal, essas pessoas que infligiam esse tipo de barbaridade contra pessoas inocentes, essas pessoas estavam totalmente ligadas ao complexo do Redentor. E essas pessoas provavelmente foram pessoas abusadas no passado, são feridas que as pessoas trazem dentro de si, e na primeira oportunidade, na falta de alguém que lhes segure a onda, eles desceram a lenha e eles causaram os maiores absurdos e violências nos indígenas das ilhas que foram descobertas no Caribe. Quem conhece história sabe que a maioria das pessoas que embarcaram nas aventuras com Cristóvão Colombo e depois dele também, eles não eram realmente cristãos, eles eram cristãos convertidos, né?
Eles não tinham os princípios cristãos dentro de si. Eles foram lá simplesmente na expectativa de riquezas e títulos, né, e honrarias. Então esses caras eram realmente um bando de psicopata. E também um bando de abusado que acabou perdendo a mão aí no abuso, né? Isabel, a rainha católica. Pessoal, essa mulher é provavelmente o ser humano mais importante da história da humanidade, no meu ponto de vista. Esse livro aqui foi traduzido por mim, ele está disponível aqui na plataforma Wiclap, e se eu fosse os senhores, eu já tinha comprado isso aqui ontem. Aqui ela conta direitinho a história de como essa mulher, a maior cristã da história da humanidade, como é que essa mulher detectou os inimigos e lidou com eles de forma exemplar. Fiel aos seus princípios cristãos, ela botou o inimigo para correr das terras dela, para proteger o seu povo. E a Espanha, meus queridos, nunca foi tão próspera quanto aos anos seguintes da Reconquista. Isabel é o maior exemplo do que é ser um verdadeiro cristão. Não existe no planeta Terra hoje ninguém capaz de chegar aos pés dessa mulher. Ela é a minha heroína e eu faço dela o maior exemplo de como essa história de dar a cara para bater não funciona. Ela parou de dar a cara para bater e ela botou aqueles caras para correr da terra dela, e foi a melhor coisa que ela fez na vida. Jacques Lacarrière, autor desse livrinho aqui, é um livrinho bem legal, bem fininho, tem umas 100 páginas, chama The Gnostics. Esse cara aqui, ele fala o seguinte nas últimas páginas do seu texto, extremamente bem trabalhado. Ouve só. O pseudo-conhecimento, que se crê obtido através do sofrimento, a redenção falaciosa obtida através da provação, não passa então de uma mentira que não reconhece, ou finge não reconhecer, a natureza absurda e alienante do mal. A soteriologia gnóstica é bastante explícita neste ponto. O mal nunca é, em momento algum, o resultado de um plano divino. Não é uma necessidade natural ou inerente, mas o produto de um erro ou mal entendido. É um cancro material que se enxertou nas partículas etéreas do hipermundo, um cancro espiritual que devemos extirpar da nossa psique, em vez de o alimentarmos sob o pretexto de que ele trará a nossa redenção. Em suma, essa história do sofrimento como via de redenção soa, para mim e para muitos outros estudiosos aí do assunto, como uma grande fraude inserida nas escrituras pelos próprios perpetradores. Tá? É muito fácil você convencer as pessoas a não resistir ao mal quando você é o perpetrador do mal e você está revestido da, da autoridade das escrituras. Né? O vínculo vítima-perpetrador e o complexo do Redentor transformou o cristianismo numa das páginas mais sangrentas e brutais da história da humanidade. É a prova de que dar a cara para bater é um grande erro, e se Jesus era realmente um grande sábio, ele jamais teria dito isso a ninguém. Um grande abraço, eu espero que a Páscoa seja maravilhosa para todos vocês e que os senhores não fiquem chateados com a brutalidade da verdade que eu acabei de transmitir aqui. Um grande abraço.